Estamos abrindo aqui o nosso painel regional, sempre neste horário da 1h30 da tarde, na sua companhia, com a sua participação, não é? Você acompanha aqui com a gente as personalidades da região, destaques aqui da nossa Baixada Santista e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do painel para debater, para discutir, aprofundar junto com você os assuntos importantes, os temas, as pautas que fazem aqui o nosso dia a dia e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Telefone sempre à sua disposição, 30 14 52 81. Ligue para cá, envie aí a sua pergunta, o seu comentário. Você fica sempre à vontade, nosso espaço democrático aqui do Painel Regional. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Conosco aqui, ou comigo aqui, nesta bancada seleta do Painel Regional, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. O Banha que é do PMDB aqui de Santos, ao lado do Heraldo José dos Santos, nosso comentarista habitual. E aqui à minha direita, satisfação também receber o nosso advogado e articulista Vicente Cassione. Hoje, manchetes aqui do único jornal que me foi enviado nesta sexta-feira, o Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, né? E traz aqui a manchete: CPI da Petrobras vai ouvir Dirceu, Zelada e Marcelo Odebrecht. Segue aí então a CPI da Petrobras, sabe Deus o que vai dar isso, né? E o Banha recebe aqui o Gazeta, passa lá para o Heraldo, e o Cassione ganha também o Gazeta de São Paulo desta edição de sexta-feira. E a gente já agradece, cumprimenta aqui os companheiros de bancada do Painel Regional. Vereador Banha, prazer mais uma vez tê-lo a bordo. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde ao doutor Heraldo, doutor Vicente Cassione e a nossa jovem Daniele Fiscarelli. Heraldo José, prazer também tê-lo a bordo mais uma vez. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, aos nossos telespectadores, professor Cassione, sempre uma referência, nosso vereador Banha e a jovem Daniela. Cassione, prazer tê-lo também mais uma vez aqui com a gente no painel. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Heraldo, vereador Banha, Daniela, caríssimos telespectadores. Muito bem. Telefone a Daniela vai confirmar daqui a pouquinho. Redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV. A gente online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê, como preferir, no YouTube, não é? Os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Acompanhando a sua participação e a nossa produção, sempre atenta aqui com a gente a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo. Boa tarde, Boturão, doutor Heraldo, vereador Banha, doutor Cassione. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando nessa tarde de sexta-feira. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do Painel Regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 30 14 52 81. Muito bem, para abrir uma coisa bem light, não é, que bombou na mídia de ontem para hoje, o dia inteiro, ontem, hoje também, não é? CPMF volta ou não volta, Heraldo José? Eu acho muito difícil retornar, principalmente nesse momento de crise aguda que o país atravessa. Propor arrancar mais dinheiro do contribuinte vai ser muito difícil. Primeiro porque essa contribuição, sei lá como venham a chamar esse novo tributo, na verdade ele começou já com engodo, porque criou-se dizendo que seria direcionado à saúde. A saúde não viu um centavo sequer dessa contribuição ao tempo em que foi cobrado. Então, eu acho que já nasce morta essa nova proposta. Banha, a criação foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso, a Dib Jatene era o ministro da Saúde, a gente conversava aqui com o Cassione antes do programa começar, ele conversou com os 513 deputados para que todos colaborassem e aprovassem a CPMF, que era era provisória na época, né? Contribuição provisória sobre as movimentações financeiras. Aí o PT era contra, mas o governo Lula manteve, depois foi derrubado em 2007 pelo Congresso, e agora vem essa conversa aí. Se arrependimento matasse, ele já tinha morrido no nascedouro, porque aqui de provisório não existe nada, nem as medidas são provisórias. As medidas, elas começam a ser tomadas e já começam valendo. Já tem o efeito da lei. Medida provisória. Não se espera fazer um projeto de lei, não há o planejamento, não há nada. Então o que acontece e mostra essa vergonha que acontece, principalmente num governo que não tem planejamento, não tem estrutura, não tem moral, parece a turma do funil. Nem o meu time lá do bairro, o Cassione,
que de saco e bola, pelo menos tem organização. Ele sabe lá, o time lá do bairro onde eu moro, lá do Macuco, ele sabe que vai jogar 13 partidas Olha, no o ano. Botafogo? Botafogo. É, velho Botafogo do Macuco. Lá do nosso querido Leonídio, que Isso. foi presidente muitos anos. Então ele já sabe que tem 12 meses, em 12 meses a sede custa tanto, tem tantos associados, quanto é o planejamento, quantas viagens vai ser feita, quanto não vão ser. Então tudo isso chama planejamento. O que a gente vê agora, que foi feito com os aposentados, é brincadeira. Uma hora não vai pagar ninguém, não paga ninguém. Aí causa uma especulação, uma tristeza, um nervoso, um frisson. Um bode na sala, né? Bode na sala, não vai pagar, não tem dinheiro. Aí não, agora pode pagar, vamos pagar em parcela. Acelera os velhinhos, né? Acelera. Aí não, agora não vamos pagar, agora dá para pagar tudo. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo. Uma brincadeira de mau gosto, está mostrando que não tem habilidade, conjuntura administrativa, moral, eficaz. E o que vem agora é mais um criador de alguma tarifa. Mais uma coisa que a gente tem batido aqui. Não tem a figura do administrador, de quem gerencia. Tem aí o criador de taxa, o banco, o cidadão que está lá no prato do dia do momento, é fazer recurso para que o governo... Por que não se corta? Cadê os 10 ministérios que estão dizendo que vão cortar? Cadê os cargos de confiança? Porque as nomeações, você pega o Diário Oficial da União, todo dia lá é uma penca de nomeações. Você pega as emendas parlamentares, que isso é de praxe, 500 milhões lá foram liberados no varejo, para este ou para aquele deputado. Então, como é que a gente vai acreditar que a medida ou a saída, o brasileiro até acredita, pode até tentar, nesse instante, dizer, olha, nós vamos tirar o país do sufoco, vai ser com essa taxa. Como já enganaram lá atrás, ouro para o Brasil, vamos tudo para contemplar, vamos ajudar a Petrobras, é nossa. E agora vem essa taxa da saúde requentada, onde o próprio autor dessa medida, o Adib Jatene, foi enganado, porque esse recurso não foi para a saúde, e vem mais esse embuste para o cidadão brasileiro tomar goela abaixo mais um gole dessa bebida amarga que chama incompetência. Cassione, você com a experiência que tem, né? 2 mandatos como deputado federal e as relações que tem. Isso é mais um bode na sala, essa história aí? Antes de falar da CPMF, se você me permite, eu vou falar de coisa séria. Doce lembrança, Botafogo do Macuco. Eu joguei uma vez contra o Botafogo do Macuco, eu jogava no Universal, no tempo da várzea. Por incrível que pareça, eu já joguei futebol. Mal. Todos nós, né? Mal. Todos nós. Mas joguei. E eu lembro que o jogo contra o Botafogo, eu jogava pelo Universal, foi no campo onde hoje é o 2º distrito e aquela igreja dos Mormons, ali naquele canal, na Valdemar Leão. E me lembro que o difícil era escalar. Cada um, por sua vez, tinha que buscar a bola quando ela caía no canal. Então, tinha que descer a encosta do canal, pegar a bola e trazer para o jogo. Então, cada vez que a bola caía, era um escalado para buscá-la. Como tinha 22 em campo, alguém escapava desse sorteio. Mas era um tempo bom. 11 Santistas, Palmeirinha, Universal, Cruzeiro, Botafogo. Né? Que o Feição fez parte dele há um tempo como diretor. Qual que você falou? Não tinha CPMF na época para discutir? Não, eu falei agora de coisa séria, que não interessa absolutamente nada ao telespectador, mas... Recordar é viver. Recordar é viver. Né? A CPMF não vai passar, evidentemente que não. Quando o Banha diz que no Brasil nada é provisório, tudo é definitivo, foi isso que você disse, não foi? Pelo menos as medidas e as leis, né? No Brasil nada é provisório. Não, tem coisa provisória no Brasil. Definitiva, por exemplo, é a corrupção. Essa ninguém vai extinguir nunca. Provisória, por exemplo, é a esperança. Né? A esperança é uma coisa sempre provisória. A CPMF não deve passar. O que me preocupa no caso da CPMF é que ou é
a presidente Dilma Rousseff, alguém que precisa ser submetida a um exame de sanidade mental, ou ela, lúcida e maquiavélica, calculista e boa guerrilheira, deve estar fazendo uma provocação e um ato de terrorismo contra a nação brasileira. Porque um presidente da República que não for por brincadeira e por provocação, ou por doença mental, que queira colocar a CPMF, evidentemente só tem essas duas hipóteses, não tem outra. A CPMF, quando foi instituída, graças ao esforço e à credibilidade do professor doutor Adib Jatene, com quem eu tinha a honra e o privilégio de jantar todas as noites no restaurante do Hotel Torre. Eu e ele morávamos no Hotel Torre, no meu primeiro mandato. E à noite só havia duas pessoas jantando lá naquele restaurante do Hotel Torre. O professor Jatene e eu. Jantávamos juntos. E ali ele, no esforço pessoal, conseguiu aprovar, com a credibilidade dele, com a seriedade dele, a CPMF. O que fez o Malan, Pedro Malan, logo depois que a CPMF foi aprovada? Colocou para fazer conta no superávit público. Colocou o dinheiro para gastar com outras coisas. Nem sei se todas as coisas eram coisas sérias e limpas. O fato é que, naquela época, o dinheiro não foi para a saúde. Só para lembrar, o Malan era o ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso. Sim, de triste memória. E o que é que aconteceu? Enganaram o povo brasileiro, né? Fizeram um estelionato, como muitos dos quais a gente é vítima, muitos estelionatos dos quais a gente é vítima, e o Jatene, com a dignidade que tinha, renunciou, né? Pediu o boné e foi embora, não quis mais saber de ser ministro, porque a credibilidade dele é que estava em jogo e ele foi trapaceado, foi usado pelo sistema vigente na época, que é igual a todos os outros sistemas putrefatos que existem nos governos sucessivos brasileiros. Então o Jatene foi embora. Essa CPMF, desta vez, não passa. Pode ter certeza que nenhum deputado chega ao ponto de querer ser cúmplice ou da doença mental da presidente ou da brincadeira de mau gosto, desse terrorismo de mau gosto que ela está querendo fazer. Mas que vem aumento de imposto, por aí vem, que a gente sabe que é a única saída que os governos incompetentes têm, aumentar impostos. E nós, que somos obedientes, pagamos, quando, na verdade, deveríamos todos, num processo epidêmico brasileiro de patriotismo e de vergonha na cara, todos nós deveríamos partir para a desobediência civil. Não pagamos imposto porque não recebemos nada em troca do imposto que pagamos. Olha, eu até que assino embaixo, viu? Se você quiser fazer aí, iniciar a campanha, lançar a bandeira, vamos que vamos, viu? Olha, a Polícia Civil realizou uma operação grande aqui na nossa região, de quarta-feira, né? Foram divulgados ontem os números, 144 pessoas aí foram presas, 122 adultos, 22 adolescentes, infratores, né? Foram apreendidas aí 12 quilos de drogas, né? E 6 armas de fogo. A operação aconteceu aqui na Baixo Santos, Bertioga, Guarujá, Cubatão, Praia Grande. Quantos quilos de droga? 12 quilos. Ah, é brincadeira. Isso não é operação policial. Bom, isso mas aí isso eu é queria... operação Jardim da Infância. Eu queria linkar essa 12 operação, essa operação da Polícia Civil, a questão ligada à droga, com a nota divulgada pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, condenando uma possível legalização do uso da maconha, né? Essa matéria está no STF, inclusive alguns ministros do Supremo dizem que não é o fórum adequado para se decidir ou definir isso, que isso é uma questão de governo, enfim, mas caiu no STF mais uma vez, o STF vai afinal de contas, dizer se deve ser legalizada, não deve ser legalizada, como é que é essa situação. Muito bem, eu conheço a oposição aqui
do Banha e do Heraldo. Não conheço a do Cassione a respeito dessa situação. Você é contra, né, Heraldo? Eu sou contra. Você apoia a CNBB? Eu acho que vai ser descriminalizada. Mas a liberação, contra a liberação, eu sou contra. O cara ir lá na tabacaria, comprar lá... E aí eu não sei se quem vai vender, o homem da tabacaria, se é na padaria da esquina, você chega lá e também compra não lá se sabe exatamente. 100, 200, 300 gramas, sei lá. Banha é contra também, né? Da legalização. Totalmente. Totalmente. Porque então não precisa mais de Estado. Não é mais nada. Não tem o Estado já não existe, praticamente. Cadeia não serve para nada. Já tinha que refazer e reestruturar e repensar o sistema carcerário. E aqui no Brasil tem muito disso. Eu não sei o que o Cassione pensa, eu respeito as teses, opiniões, mas acho que é bom salutar debates até com relação a isso. Uns a favor, outras pessoas contra, mas o que tem que partir do princípio é esse debate. Debate palpitante, o debate com prós e contras, porque alguém vai pagar a conta, isso e já está pagando. Na saúde, por exemplo. Não, mas isso não faz mal. Pô, a maconha, cidadão lá no Tocantins, no Amapá, na Ronda, usa para dor de dente, o índio toma aquilo para curar dor de dente. A cocaína também não, porque lá na Bolívia toma chá para passar pela altitude. Então, as coisas têm que ser discutidas às claras e com a seriedade necessária. Eu estou vendo aqui chefe de Estado, homem que foi presidente da República. Para mim, ele está totalmente equivocado, gagá, ultrapassado, porque um homem que foi chefe de uma nação e diz que é a favor da marcha da maconha, é a favor da legalização da droga, que aquilo vai mudar. Nós estamos na contramão da direção, então ele está lendo muito livro, está andando muito na França, andando muito livro do Napoleão. Quando a gente não pode ir com ele, tem que se aliar com ele. É o que acontece no Brasil. Então a cadeia estourou. Vamos tirar todo mundo da cadeia, põe todo mundo para fora, vamos legalizar a droga. A gente sabe que a maioria dos crimes cometidos no Brasil existe a droga, 98% dos crimes tem a droga no meio, tem o tráfico de entorpecente. Agora, tem que desmistificar o que é usuário de droga e o que é o traficante de droga. Isso ninguém consegue, porque o modus operandi do usuário ou do microtraficante, ele já sabe a quantidade, ele já sabe o Código Penal de cor e salteado. Então ele já anda lá com a quantidade de usuário, mas ele continua traficando. Aí fala assim, mas hoje, como o Cassione falou aqui hoje, perderam 7 quilos de droga. Mas esse ano, só no Porto de Santos, prenderam mais de 5 toneladas de droga. Se ali prenderam 5, Cassione, tem muito mais, com certeza muito mais, mas não tem aparato, não tem inteligência, não há uma sinergia entre as polícias constituídas, a Polícia Federal, Guarda Portuária, Polícia Militar, Polícia Civil, não há um controle da Receita Federal, não tem gente, não tem, os fiscais da aduana também não tomam essa atitude, porque não falta gente, o Porto tem 54 berços de atracação, por aqui entra e sai, todo mundo sabe que a rota da droga é na Baixada Santista, é no Porto de Santos. E aí a questão da venda, o cidadão não trabalha mais, ele vai vender troço, vai vender droga, vai traficar. Aí fala assim, se legalizar, o Estado vai cobrar, porque vai vender na padaria, vai vender na lotérica. Coisa nenhuma. Vai vender não. Vai vender o quê? Vai vender a maconha, como vende em alguns países do mundo? Agora, estudar e liberar a maconha para o tratamento, em alguns tratamentos aí de convulsão, de tratamentos de saúde, que já estão praticamente em todo o mundo utilizando esse tipo de tratamento, isso é uma coisa. Agora, utilizar porque vai liberar, porque cada um toma conta de si, toma conta de ninguém. O mundo está perdido, a figura do Estado não existe, a polícia está sem efetivo. Isso vai palpitar ainda mais a desordem, a bagunça. Quem vai pagar esses acidentes de trânsito que tem hoje com a bebida alcoólica, que é o maior índice das drogas lícitas que hoje nós temos aqui, é bebida alcoólica. Promove o quê? Acidente de trânsito. Que está acontecendo o quê?
vítimas, produz mais vítimas que guerra civil. Hoje o SUS está entupido de vítimas de acidente de trânsito. Por quê? Muitos dos seus beberrões estão aí dirigindo o carro e levando pessoas aí ao falecimento, a mutilações, e as pessoas que estão doentes e precisam do sistema não têm. Por quê? Porque houve um excesso e tudo que passa do padrão da normalidade, o excepcional, o anormal, acontece isso. Não há equilíbrio nas balanças. Eu acho que o país precisa ser passado a limpo. Agora, se você me pergunta, você é a favor do jogo? Não sou a favor do jogo. Qual jogo? Jogo do bicho? Qualquer jogo. Cassino, essas coisas? Joga quem quer. Também sou. A gente tem que fazer um intervalo. O Cassione vai opinar a respeito desse tema. Claro, um tema palpitante, interessante, envolve a toda a sociedade toda, né? Mas nós estamos estourando o bloco, então para ele ter um pouco mais de calma e tranquilidade para falar, a gente vai para o intervalo. Na volta, o Cassione também opina sobre esse assunto que é... Muito bem, de volta aqui o nosso painel regional, nesta edição conversando aqui com o Banha, vereador do PMDB, o nosso Heraldo, Vicente Cassione. Daniela atenta aí as participações dos nossos telespectadores, vem daqui a pouquinho com perguntas, comentários, a mensagem importante que vem dos nossos amigos telespectadores. O tema era a legalização ou não, né, do uso de droga, da maconha mais especificamente, depois dessa operação da Polícia Civil aqui nas cidades da região metropolitana. O Banha já opinou, o Heraldo também, e a gente queria ouvir o Vicente Cassione a respeito dessa divulgação na nota da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, condenando essa possível legalização, matéria que está lá no STF. Cassione, pois não. Bom, a minha esperança é que o Papa Francisco passe por cima da CNBB e resolva opinar a favor da liberação. O Banha disse que o Fernando Henrique está a favor da liberação porque está gagá. Então, eu até concordo que ele possa estar gagá e ele não ficaria a favor a troco de nada. O Fernando Henrique sempre tem uma segunda intenção. Eu o conheci de perto. Agora, eu na condição de porta-voz dos gagás, que tem realmente só isso, eu digo o seguinte: eu sou absolutamente a favor da liberação, não da maconha, mas de todas as drogas, de todas. E por quê? Primeiro que eu sou a favor de liberar o que já está plena e amplamente liberado e jamais será proibido. Então, claro que se você dissesse assim, vamos proibir as drogas, e a proibição valesse, e as drogas desaparecessem da face da terra, eu seria a favor, é evidente. Claro que eu seria a favor. Mas como as drogas são totalmente liberadas, e isso começa pelo álcool, que é totalmente liberado, e ainda objeto de uma propaganda, de uma publicidade que enriquece os meios de comunicação, quer dizer, não só o álcool faz mal, como ainda por cima faz mal, mas faz bem a quem recebe pela publicidade que é feita, com as veras verões da vida e daí para frente. Então, por que eu vou querer proibir o que não poderá ser proibido jamais? Por quê? Quem é que é a favor da proibição? Tem dois tipos, duas vertentes que são a favor da proibição. As pessoas bem intencionadas, as pessoas de boa fé, caso do Banha, caso do Heraldo, caso de todos aqueles que têm boa intenção e gostariam que as drogas não fizessem os males que fazem. Isso vai do tabaco ao álcool, até a cocaína, a heroína, a êxtase e tudo aquilo que existe por aí, crack e assim por diante. E o segundo vetor, que é contra a liberação, quem é contra a liberação? O traficante. Todos os traficantes são contra a liberação das drogas. Por quê? Porque eles têm a exclusividade de mercado,
eles cobram o preço que eles querem, só eles podem comercializar a droga e eles, ainda por cima, não se limitam a comercializar, eles induzem as pessoas a consumir. É por isso que eu sou a favor da liberação, porque na hora em que o indivíduo tiver num balcão de farmácia ou num local, posto de saúde, possibilidade de ele chegar lá e comprar para consumo próprio a maconha ou a cocaína, ele estará cadastrado, vai comprar e acabou o mercado mais rentável do mundo, que é o tráfico de entorpecente, que só perde para o movimento financeiro causado pelo petróleo, pelo comércio do petróleo. Produção e comércio do petróleo. É o comércio mais rentável do mundo e é por isso que é proibido, porque os traficantes não têm nenhum interesse em que esse mercado vá ser legalizado e o Estado possa fornecer aos usuários a droga. Eu termino dizendo o seguinte: qual é o usuário? Qual é o viciado que deixa de consumir a sua droga em qualquer lugar do mundo? Qual é? Alguém diz assim: não, hoje eu não vou fumar a minha maconha porque é proibido ou porque faz mal. Não existe isso. Qual é o sujeito que diz: eu não vou tomar álcool porque faz mal? Não existe isso. Então, uma coisa é você saber por que é que tanta gente cada vez mais se vicia. Porque nós somos uma sociedade de drogados. Não é apenas a maconha, a cocaína, a heroína e assim por diante. Nós tomamos os antidepressivos. Somos uma sociedade que está consumindo hoje toneladas de antidepressivo, ansiolíticos, todos os remédios para dormir. Sociedade de drogados, que é uma sociedade de estressados, uma sociedade oprimida pelas circunstâncias da vida. Então, você querer dizer vamos proibir ou não vamos legalizar a droga, que é livremente comercializada, e vem uma operação policial como essa, apreender 12 quilos de droga outro dia, não me deixem irritado mais do que eu fico quando eu venho nesse programa com esse tipo de notícia. Mas tá 12 por 8, tudo bem, né? Por enquanto. 12 quilos de droga, meu Deus do céu, isso é brincadeira. Então, sou a favor da liberação, não porque seja a favor da droga, porque sou contra a hipocrisia. Sou contra a mentira de que dizer que é proibir droga só serve para corrupção policial, para os traficantes ganharem dinheiro e para os intermediários sucumbirem como aviõezinhos, como malas, como agenciadores dos grandes traficantes que jamais são pegos. Você só pega o traficantezinho da esquina. Então, contra tudo isso é que eu sou. Muito bem. Olha, eu sei, o Banha tem uma situação interessante para divulgar aqui para a gente, mas eu não posso deixar passar, né? Porque, afinal de contas, há um debate, uma discussão aí que está jogada aqui na cidade, afeta diretamente a cidade de Santos e São Vicente, e que é essa polêmica do traçado da fase 2 do veículo leve sobre trilhos, o VLT, né? Trecho do conselheiro Nébias Valongo, ontem tivemos uma audiência pública. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você vem aqui, ajoelhou, tem que rezar, tá certo? Não tem saída para você. Mas tá. Então, audiência pública, ontem na Unimonte, comerciantes da Rua da Constituição se colocaram contrários a esse traçado, somente os trilhos ao lado esquerdo, porque vai prejudicar os estacionamentos, né, onde param lá os carros, veículos, os clientes desses comércios que ficam ali nas proximidades, né? E outra questão polêmica, novamente, antes era a questão do porto, né, do canal, do túnel, que traria desapropriações. Agora também esse novo trecho do VLT deve trazer desapropriações. As pessoas já estão preocupadas, também se colocando contrárias a essa situação, lá na Rua da Constituição e também na Rua Luiz de Camões, 2 estações de embarque e desembarque, além da Rua Campos Melo, também deve sofrer lá algumas desapropriações com a subestação da energia elétrica. Bom,
Vereador, bom, você é o indicado a falar sobre isso. Quando é que nós vamos acabar com essa discussão e vamos pôr o VLT para funcionar? Ou, de uma vez por todas, liquidar esse assunto, que a cidade não quer saber do VLT? Ou vai ou racha isso aí? Não vai ou racha. 20 anos discutindo sobre o mesmo assunto. Eles não sabem a parte, planejar a parte civil da obra, ou seja, como eu disse aqui, nós já estamos cansados de falar desse produto, eu estou até, eu estou que nem o Mr. Eco, decorei já essa parte. Não sabe se instala primeiro o trilho, se faz o projeto, se faz a estação, se compra o trem. A primeira fase não acabou, o cidadão já está pensando na segunda. Já foi Tem inaugurado. 5 fases. Mas, querido, tem que começar, tem que ter o processo, tem que ter começo, meio e fim. Tem a primeira fase? É da onde? Mascarenhas de Moraes até a entrada do porto. Já acabou essa aí? Não. Vai acabar? Não se sabe. O trecho entre o canal 1 e o canal 2, não sei se vai para o meio ou se vai para a ponta. Tá parado? Tá. A liminar garante que não pode o traçado pelo meio porque mudou o trajeto. Querido, é um erro atrás do outro. O Estado é o zero e vezeiro e colocar a carroça na frente do burro. E coloca aí mais uma vez outra coisa. E se não acontecer, Cassione, como aconteceu no túnel do Guarujá? Perdeu-se tempo, levou o pessoal para audiência pública, desgastou a população, não tem dinheiro, estão atrás de dinheiro, porque isso aqui chama o quê? Eu vou fazer o projeto básico, vou fazer o projeto executivo, levei para uma discussão, já estou apto a buscar dinheiro. A questão é tudo pelo dinheiro. Aí não acontece, como não aconteceu o túnel. Desgastou lá o pessoal do estuário, o do Macuco, desgastou toda a classe, principalmente que trabalha na área portuária, que precisa de uma ligação, todos nós concordamos. E nós já sabemos que não vai sair porque não tem dinheiro. Já veio para estaca zero. Ou seja, é incompetência pura, ou é sacanagem demais, ou estão querendo tapar o sol com a peneira. Mostrar uma coisa que não existe e não vai sair do papel, porque há 20 anos não conseguiu fazer não conseguiu terminar o primeiro trecho. O senhor acha que vai terminar nessa audiência pública tão famosa, com os maiores construtores e pensadores de construção civil e do meio ambiente? Agora sim, agora vai? É mentira. Não dá para assinar embaixo de um engodo como esse se não tiveram competência nem de fazer São Vicente até o Macuco, até o estuário. Não conseguiram fazer esse trajeto. E quando chegou no canal 1 e canal 2? E quando chegou no Zé Menino? Nem os trens passavam sob o túnel. Então eu não quero nem falar mais desse assunto, dessa bancada, porque é uma mentira. Estamos levando falsa expectativa e a expectativa realmente mata o homem. Muito bem. Cassione completa com alguma coisa ou Só vamos em dizer frente? que o veterinário que cuida de mim me proibiu de falar sobre esse assunto. Heraldo, você? Não, eu queria Acredita saber do vereador Banha se passaram lá para os vereadores, para a Câmara, quando é que vai finalizar essa primeira fase, para depois já falar da segunda, como estão falando. É Campos Melo, é Dr. Cochrane, João Pessoa, depois volta pela Constituição. Quando começar efetivamente, Banha, sai de onde e vai para onde? Ninguém sabe. E ainda mais, se não sabe, Cassione... Isso tudo é pro ano que vem? Não sabe nem quando começa, nem quando... O pior, a coisa de louco, isso aí tinha que ser analisado por um psiquiatra. Porque as pessoas já foram notificadas, algumas notificadas, outras estão sabendo via jornal, que a casa onde eles moram, ou o negócio que eles têm, falaram que vai passar por ali. E levaram uma audiência no ouvi dizer, escutei falar. Porque o trajeto deveria ter o quê? Medições, estudos, o impacto social, ambiental, vizinhança. Nada disso não, Cassione. Botaram no lápis, acho que a minha filha de 12 anos, acho que escreve melhor. Botaram no lápis lá, ó, o traçado passa aqui, vai ali, vai no mercado, Campos Neto, Rio Jardim, João Pessoa. Já chegou, já está chegando na entrada da cidade. Mas tem a rota alternativa, né? Mas e aí? Ninguém sabe de nada, as pessoas estão inseguras. Pô, será que vão... Tem patrimônio histórico tombado que vai ter que derrubar. Será que vão derrubar patrimônio histórico também? Eu não sei. Você viu que coisa interessante? Quando um sujeito lá, um mateiro,
ele quer entrar no meio do mato, o que ele faz? Ele abre uma trilha ou uma picada. Ele sai de um lugar e vai dar exatamente no outro lugar em que ele quer ir, passando no meio daquele arvoredo todo lá. Tem que chamar esses mateiros, picadeiros, que fazem trilha, para estabelecer uma rota para fazer o caminho das coisas, né? Porque a Ecovias tinha que ter contratado um camarada que faz trilha, um cara que faz picada, para mostrar como é que tem que ser a pista de acesso, né? da Anchieta até o porto, a nova que nunca virá, e assim por diante. O túnel tem que pegar os furões, os tatus, fazer uma audiência pública convocando essa gente, tatu, furão, tamanduá, não é? Minhoca. Vamos ouvir, esses têm cérebro. Esses bichos têm cérebro. São capazes de dar uma definição. Agora, você quer pegar governante para decidir essas coisas? Cadê o cérebro dos governantes? Onde é que estão os neurônios? Já, sabe, se você fizer um mapeamento do cérebro da maioria dos governantes, ou dos que exercem cargos que têm que ter poder de decisão, você fizer um mapeamento, os neurônios estão mais ou menos que nem o formigueiro, quando você dá um chute no formigueiro, que as formigas saem todas andando cada uma para um lado. Então, assim, os neurônios, eles não se falam entre si. Não há conexões. É um circuito interrompido. Só se entendem esses neurônios quando o assunto é grana. Aí, quando o assunto é grana, todos se perfilam, ordem unida, continência, estamos todos na mesma direção. Aí os neurônios fazem o seu papel. Não é? Então não tem jeito. Eu nunca vi tanta incompetência, aquilo que eu falo sempre. Ou é corrupção, ou é incompetência, ou é debilidade mental. São as três hipóteses que, como regra, vigem na cabeça daqueles que têm o poder de decidir os destinos da coisa pública, como regra. Com as raras e nobres exceções, como eu digo sempre, muito mais raras do que nobres. Vamos para um rápido intervalo, só registrando aqui a pedido do nosso Uriel, o Movimento de Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista convida todas as entidades trabalhadores da Ativa e aposentados para a grande manifestação, que eles estão apostando nisso, né? Que será hoje à tarde, 4 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Concertadores, na rua Lucas Fortunato 107, na Vila Matias, aqui em Santos. Duas questões motivam a manifestação, segundo o movimento, né? A pressão para a derrubada do veto pela presidente Dilma, no Congresso, aprovado pelo Congresso Nacional, definindo a forma, né, de reajuste do salário mínimo. E também exigindo uma definição no mês de julho para que o pagamento anual da metade do 13º salário dos aposentados, né? Então está aí feito o registro, 4 horas da tarde, lá na Lucas Fortunato, no Sindicato dos Concertadores, essa manifestação procurando unir todas as categorias de aposentados. Muito bem, a gente volta aqui na sequência do painel regional com o Banha, vereador do PMDB, com o nosso Heraldo, Cassione e a Daniela aí com algumas participações aí conosco, né, Daniela? Isso, pergunta do Alfredo Jorge do Boqueirão. Li algumas colunas sobre a CPMF e dizia que a arrecadação era maior que outros impostos. Então, poderia-se eliminar os outros impostos e pagar somente esse que seria melhor aplicado? E a tese do imposto único, né? Tinha algumas pessoas, não tem um deputado famoso, não sei se o Cassione esteve com ele, não se lembra dele, que defendia essa tese do imposto único. Acho que isso aí não vai virar nunca. Né? Sintra. Marcos Sintra. Marcos Sintra. Aqui no Brasil não tem o imposto único, mas em muitos países civilizados do mundo tem. Aí a pergunta é, por que em muitos países civilizados do mundo tem e aqui não tem? Porque eles são bobos e nós somos inteligentes. Mais participações aí, Daniel? Sim, pergunta do Jurandir Pereira. Vereador Banha, já imaginou quantas pessoas teriam convulsão na rua alegando que precisam do remédio? Piada esse país. Não, aí você tem que passar por um tratamento médico e, logicamente, um princípio ativo, por exemplo, da maconha, o canabiol, já é demonstrado que é um remédio eficaz no tratamento de uma série de doenças. E aí é questão de todo remédio é droga. Ponto. Falava aqui o Cassione com muita propriedade. Hoje nós batemos
recordes hoje do Prozac, recordes de outros Rivotril e outros Lorax, princípios ativos. Lexotan. Mas tem que ter o receituário do profissional, no caso do médico, para acomodar e encaminhar. Agora, o cara alegou que tem convulsão, me dá 200 gramas de maconha. Não, isso aqui, não espero, né? Aqui já vi quase de tudo. Mas pode ser que aconteça também, né, Cassione? A gente pode ter convulsão a qualquer momento, mas não é por causa disso que vai comprar droga. O problema não é esse. O sujeito não tem que alegar nada. Se ele chegar no balcão e disser, eu sou usuário de cocaína, eu sou dependente, eu preciso da droga. Perfeitamente, está cadastrado, está aqui a sua droga. Agora tem o acompanhamento ambulatorial, psiquiátrico, psicológico, etc. O que não vai adiantar muito, porque os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos estão superlotados e às vezes você chega lá no consultório do psiquiatra, ele faltou porque está com depressão. Tem entendeu? isso também, claro. Hoje é o mal do século. Um ser humano. É o mal do século. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Hoje é um tempo muito difícil. E cada vez será mais difícil, porque do difícil para o fácil não é uma reversão fácil. Não existe isso. Quando você tem uma situação que nós vivemos hoje, quando eu digo que é uma sociedade drogada, não é no sentido pejorativo que eu estou dizendo. Quando uma sociedade é drogada, é uma sociedade doente. É uma sociedade doente. A nossa sociedade é uma sociedade doente. Doenças que vão desde de pessoas que querem ficar solitárias, até pessoas que são egocêntricas, até pessoas que são absolutamente individualistas e egoístas, a hipocrisia cada vez maior na sociedade, as pessoas cada vez com mais desamor, cada vez mais com espírito armado. Tudo isso é sintoma de uma doença social. Não é? E leva, evidentemente, a você ter depois sintomas físicos. Está todo mundo com síndrome do pânico hoje. Você veja que em todo lugar você tem isso. Vá às farmácias. Você tem uma farmácia em cada esquina na região. Uma parte é por causa de remédio, que todo mundo está tomando. A outra parte é para comprar cosméticos, porque as farmácias viraram grandes drugstores, né? Quer dizer, então, mas o que me assusta nisso tudo, é que não se discute solução, não se discute caminho, não se discute qual é a terapia, qual é o remédio para essa situação. Você tem horas e horas e horas na televisão, que é o maior meio de comunicação que existe, ou mesmo na internet, para as pessoas falarem sobre bobagem, banalidade, assuntos que não têm a menor importância. Entendeu? Quando, na verdade, a função social, está na Constituição escrito isso, a função social dos meios eletrônicos de comunicação é, antes de tudo, informativo e cultural. E você não tem isso. Né? Vai começar a nova novela das 9, se não me engano. Aí, essa é a doença pela audiência. em que, claro, essa luta, briga em que sórdida. nós vamos ter cenas maravilhosas, educativas, exemplares, do clube de mulheres, striptease de homem. É tudo isso que nós estamos precisando. A sociedade está precisando isso, de sacanagem explícita em todos os níveis. Que assim avacalha de vez, assim cada um terá a sua dose, né, daquilo que precisa receber. Muito bem. Professor, Emendando o banho tem aí algo interessante a colocar, né? vem muito a calhar até a colocação do professor Cassione, sempre muito contundente e eficiente. A gente fala aqui, viu nos primeiros meses desse ano, esses primeiros 7 meses, quase 8 meses, nós vimos aqui o consumo de medicamentos. O que mais arrecadou na prefeitura foi primeiro farmácia, consumo de medicamentos, e depois cesta básica, ou seja, o cidadão tem que comer a alimentação. Dentro desse escopo, professor, nós fizemos um levantamento nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário.
e nas 3 esferas, União, Estado e município. Nós ficamos assustados, Cassione. O número de afastamento de profissionais de serviço público, seja federal, estadual ou municipal, afastamento e absenteísmo. Na educação, por exemplo, ele bate 40% de afastamento. Na saúde, entre médicos e enfermeiras, 30%. Então a gente quer saber... Que é mais fácil explicar, né? Porque Não. essa crise, aluno bate em professor... Não, fora da crise, fora da questão, as avaliações elas não são feitas porque existem normas regulamentadoras pelo Ministério Público do Trabalho. Isso é lei federal, é para todos serem cumpridos, inclusive os poderes constituídos, e a gente está faltando avaliações, exames médicos, medicina do trabalho, lugares insalubres e perigosos, estressantes, falta de EPIs, locais inaptos, a falta de habitabilidade e higiene nos locais de trabalho, os atos inseguros, ruídos, pressão, metas. Então o que a gente vê? Eu já vi, até em casos aqui na própria prefeitura, nós temos casos de funcionários que não passaram por um exame periódico há mais de 5 anos, professor Cassione. Então, se você não tem como dar o aumento, o maior patrimônio da prefeitura é o servidor público, se você não dá aumento, você tem que dar atenção condigna, ou seja, dar o atendimento, dar a questão do trabalho, a fiscalização da medicina do trabalho e ver onde que estão esses pontos, combater a causa e o efeito. Aqui não, aqui se combate o efeito. Ah, não tem professor, abre concurso. Não tem médico, abre concurso. Daqui a pouco você não tem mais nem professor do concurso, nem fora do concurso. E quem paga mal paga 2 vezes. Porque lá na ponta da linha o contribuinte pagou, não teve o serviço, não tem gente na sala de aula, não tem gente no pronto-socorro. E é isso que a gente tem visto. 5 anos, o servidor sem uma atenção básica de medicina do trabalho é muito tempo. Verdade. Daniela, participações aí com a gente ainda, não? Sim, do Manuel Álvares de Campo Grande. Quero dar os parabéns ao Cassione pelo que ele falou e perguntar, se isso for ao Congresso, não pode dividir opinião por causa das questões religiosas? É sobre a liberação das drogas. Não, evidentemente que esse tema é polêmico no mundo inteiro. E é um tema polêmico exatamente porque não é discutido como deveria ser discutido. Não adianta você querer discutir um tema polêmico colocando de um lado gente que não tem capacidade de argumentação e que defende com argumentos que são estúpidos, porque está defendendo em causa própria. E gente que, do outro lado, defende a sua posição também com argumentos estúpidos, porque é gente que radicaliza. Você tem que argumentar. O Banha aqui, por exemplo, defendeu a posição, apresentou alguns argumentos que são argumentos. Respondíveis? Respondíveis. Eu contestei? Contestei. É dessas discussões de assuntos sérios, com gente séria, que nós deveríamos tentar partir para tentar solucionar assuntos que devem ser solucionados no Brasil. Mas você liga uma televisão, nos poucos programas de debate que você tem, são sempre os mesmos que são chamados. Sempre as mesmas cabeças. Sempre os mesmos opinadores, são sempre eles. Dá a impressão que tem meia dúzia de sábios no Brasil e o resto é tudo rebanho de jumentos. Não é assim, meu Deus do céu. Vá buscar pessoas que têm capacidade de argumentar sem ser radicalizando, sem ser gente que é enfurecida. Por exemplo, a questão das drogas, todo mundo fala, isso tem que pensar o seguinte, por que as pessoas vão para as drogas? Por causa, basicamente, de uma palavrinha que define tudo, frustração. O grande mal do nosso tempo é a frustração. O que é a frustração? A frustração é você ter consciência de que não atingirá determinados objetivos, não realizará determinados desejos, ou para trás, você não recuperará perdas que você teve. Quando você tem consciência de que você não recupera o que perdeu, e o que passou, e o que você não vai alcançar, tem a consciência do inatingível, você é frustrado.
E o frustrado tem que fugir para algum lugar, ou adoece. Agora, por quê? Por que que é difícil alcançar metas? Porque estabeleceram metas, Boturão, eu vou terminar, estabeleceram metas que não são as metas que são as metas importantes para a realização do ser humano. A meta não é você ficar rico, a meta não é você arranjar bens materiais, a meta não é a glória, a fama, a meta não é isso. A meta é muito mais modesta do que essa e nós esquecemos disso. Então somos frustrados porque não conseguimos aquilo que no fundo não é o principal. Mas todo mundo colocou na cabeça que é. E a sociedade colocou essas regras de que o principal, que na verdade é o secundário, é o principal. E quando a cabeça vazia, oficina do diabo. Vamos, encerrando aqui o painel regional, só tem uma coisa a dizer nesse momento. Não vamos estabelecer metas. Não, depois Se a gente alcançarmos as metas, A gente dobraremos as metas. Isso. Obrigado ao Banha, ao Heraldo, obrigado Cassione, a nossa Daniela sempre conosco, segunda a sexta, não é, com a reprise às 8 da noite, final de semana, 2 edições do Painel Weekend, sábado 3 da tarde e domingo 5 da tarde. Obrigado, tchau. Isso aí.